Salagadula, mexicabula, bibidi-bob-de-boo. Junte tudo isso e teremos, então, bibidi-bob-de-boo. A salagadula Já ok. Gente, Volta. queridos, o segundo episódio de Antes da Bengala, eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que Afonso Franco. Delícia! Afonso Franco é um ícone, entendeu? Do mundo do artesanato. Isso. É isso, eu me confundo às vezes, eu lógico. já estou numa certa idade. E aí, convidado especial, meu amigo Obrigado, muito é um prazer estar querido. aqui, Paulo. Adorei você me chamar. Nos conhecemos em 1993. Nossa, abafa. Gente do céu, muito tempo de amizade. Quando eu saí de uma empresa grande, fui trabalhar no Bom Retiro e encontrei essa meiguice de pessoa que era um amigo de um amigo meu, era amigo de um amigo meu. Isso, e muito no fim nós querido. ficamos mais próximos, É né? verdade, A gente vê o outro amigo muito esporadicamente. é verdade. Mas, gente, é muito engraçado, porque o Afonso, ele é muito criativo. Na verdade, ele é um artista multimídia. Não sei se ainda tem esse termo, ainda existe. Ou multi-internet. Ou multi-IA. Para atualizar. E tinha uma coisa muito engraçada, né, Afonso? O que eu mais lembro de você é dos recados da secretária eletrônica. Secretária eletrônica é uma coisa que havia antigamente, que a gente deixava mensagem para a pessoa no telefone fixo, que era uma coisa que havia muito antigamente. E Era o WhatsApp da época. é verdade. E a gente não tinha isso de estar na rua e ver a mensagem. A gente tinha a grande Chegar em surpresa casa. quando chegava em casa. A gente chegava em casa à noite, corria para a secretária eletrônica e ouvia os E o recados. Afonso tinha mensagens muito boas, como uma senhorinha que mandava mensagem para o filho dela, que chamava Juninho, e falando que ele ia aceitar a homossexualidade do filho, que ela aceitava a homossexualidade do filho. Faz aí. Isso, Juninho, volta pra casa, meu filho. Mamãe te espera, papai vai aceitar você. Você está se envolvendo com um homem mais velho, por favor. O homem mais velho era eu, que tinha 25 anos de idade. Agora imagina você chegando em casa e ouvir essa senhora E eu lamentando. guardei esses vídeos para sempre. Também tinha a velhinha do jogo de Tinha de carteado. carteado, que era muito engraçado. Sofia, aqui é Dirce. Estou esperando você no carteado. Eu, você e a Lourdinha. Gente, era muito bom. Você sabe, eu guardava as gravações para mostrar para todo mundo que aparecia em casa. Eu falava, olha esse meu amigo, que engraçado. Mas era muito bom aquilo. Bom demais. Primeiro que eu ficava 2 horas rindo e era muito divertido. Tem mais histórias que a gente tem lá daquele Bom Retiro, hein? Tanta coisa. Muita aconteceu. coisa. A gente ria com as situações do dia a dia que verdade. acontecia, porque a gente trabalhava numa empresa de coreanos que a cultura é diferente. É. Então a gente achava gracinha os patrões, porque eles não sabiam falar direito português. Então era engraçado. Mas teve uma coisa que eu achei que é interessante a gente falar, porque infelizmente a mídia de moda aqui no Brasil, ela só se refere a um núcleo muito pequeno, né? É uma elite, né? Que faz o Fashion Week, as marcas mais caras, mas ela esquece muito de falar sobre os mercados de atacado, que na verdade são os mercados que vestem o Brasil todo, né? E na época o Bom Retiro e o Brás eram os 2 grandes mercados de atacado no país, não tinha tantos mercados assim. Hoje tem no Sul, tem no Nordeste, é diferente. Mas a nossa geração de estilistas nos anos 90 foi a geração que mudou a maneira de se fazer moda no Brás e no Bom Retiro. Primeiro no Bom Retiro, né? Porque foi quando os estilistas de marcas já conhecidas e alguns estudantes de moda recém-formados começaram a trabalhar no mercado de moda e aí a gente mudou o acabamento das roupas, a preocupação era outra. O Afonso mesmo, ele veio do figurinismo, né, Afonso? Você Isso. trabalhou como figurinista Na Racan Tecidos, que era uma rede de lojas de alto padrão, nunca tinha visto tecido importado. Só a Racan tinha tecidos importados numa época que o mundo não era globalizado como é hoje, né? Não, e fazia os desenhos do Afonso são irritantes. Eu estou esperando um desenho já faz anos. Talvez eu ganhe de herança. Porque eu vou te falar uma coisa. Não me apresenta o desenho, porque na minha casa tem um quarto que é galeria, né? Galeria dos amigos, tem algumas coisas minhas também. E o Afonso tem um desenho maravilhoso daqueles croquis de moda, sabe? De antigamente. De antigamente, que fica... E era Sandra Breia, né? Adorava Labreia, Labreia. porque eu cresci, meu ícone de moda era Labreia e El Que Maravilha.
Exatamente, as duas glamourosas. Glamurosas, eram. E conta como que era esse mercado do figurinismo, né? A cliente ia... O que era interessante, porque assim, a cliente entrava na loja e querendo uma sugestão do figurinista, porque não existia essa coisa de estilista, né? Os estilistas que foram referência para mim na época era Clodovil, o Denner, sabe? O Guilherme Guimarães, do Rio de Janeiro. Então, as minhas referências eram esses artistas, né? E aí tinha um glamour. Então, as clientes entravam na loja e eu reproduzia a ideia delas, né? E dentro daquilo que já era tendência. O figurinista nada mais faz, né? Eu só reproduzia o que ela queria, eu não ditava tendência. Então, eu não tinha essa informação. E eu só fui sacar, entender isso tudo na unha, tá? Né? Na época não existia faculdade de moda nem nada. Foi quando eu fui trabalhar em fábrica. Isso nos anos 80, né? Aí final dos anos 70. Olha, final dos anos 70. Com 80. Eu comecei em 77. Olha que incrível. E aí você também foi aprendendo as técnicas todas, né? De modelagem e tudo mais, porque na verdade era assim quando que se eu trabalhei fazia quando eu trabalhei no meu primeiro emprego como estilista, foi em 1977, foi numa loja de noivas em São José dos Campos. E eu era garoto ainda, né? Então chegava uma cliente e falou assim: ai, por favor, eu quero um modelo, eu vou num casamento. E eu queria um jumper. Eu falei, claro, jumper. E você pensava, o que é jumper? Que raio de jumper, o que é isso? Eu corria lá, eu falei, só dá licença um pouquinho. Eu corria para dentro, na sala de costura, e perguntava para a costura, o que é jumper, pelo amor de Deus? Aí ela descrevia para mim o que era modelo, eu voltava todo risonho e arrasava no jumper. Aí aquilo fui deixando informação. E você foi adquirindo conhecimento. Conhecimento, assim porque as minhas pesquisas, o que era? Era revista, porque não tinha livros. Não tinha livros de moda, não tinha programa de moda, não tinha nada. Então era só intuição, era só vontade de ser, de fazer. A revista Cláudia, a revista Desfile. Isso, era isso, manequim. E às vezes o papel aceita tudo. Então às vezes eu desenhava uns modelos que não dava, a engenharia não encaixava. Porque ainda não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento de modelagem. Mas quando você chegou no atacado, você já tinha todo esse conhecimento, porque foi a experiência que você foi adquirindo na prática. Na prática. De acabamento, de cuidado com a peça. Que foi a grande revolução do atacado, do Bom Retiro nos anos 90, que elitizou o produto do Bom Retiro. Exato. Né? Então, e começou a vestir a classe média alta. Exato. Foi quando eu fui trabalhar nessa rede de lojas Racan, já estava feito. Aquela era chique. Eu lembro que eu fui aluno do Barbarella, que era um estilista lá de... Lembro dele. Tá bom esse café? Uma delícia. Aguardo até dizer chega. Super aguado. Mas tem água ali depois, para combinar com a Eu pensei que era chá café. preto. É igual aquela bebida que eu não posso falar o nome, que é não sei o que lá, que você só sente o gosto do limão. Só. Então esse daqui só sente o gostinho do Tá café. ótimo. Ótimo. Economiza café é uma maravilha. É isso mesmo. Então, mas nessa época, quando eu fui para Racan, eu já estava preparado. Eu falei brincando tudo, porque é só para a gente rir mesmo. Lógico que quando eu fui para a Racan, eles exigiam profissionalismo, de conhecimento, né? Então eu já tinha noção, eu já tinha mais acesso a revistas importadas. Nessa época, nos anos 80, começaram a surgir os figurinos importados. Então eu olhava e via todos aqueles desfiles fotografados. A Collezione, né? Isso. Tinha todas as roupas. Tinha só todos os desfiles. Exatamente. Então gastava fortuna com aquilo, com as revistas, então eu me informava ali. E na Racan, eu consegui pegar até feitios. As clientes queriam fazer o vestido, eu já comecei a fazer. Então eu bordava, eu ficava bordando na loja, eu bordava em casa para entregar o vestido. Tinha uma costureira que trabalhava na minha casa, à noite eu fazia prova. Uma vez eu fui expulso de um condomínio porque
À noite eu fazia prova e era um monte de mulherada chegando no condomínio. A síndica me convidou para sair. Que bom, né? Que coisa suave. Era outro tempo também, né? Era vestido atrás de vestido. Era muito Era interessante. bom, era né? bom. Tinha um romantismo, né? Hoje está voltando um pouco essa coisa de você fazer a roupa na costureira, né? Eu, por exemplo, Isso. estou usando 46 hoje. E não tem o tipo de calça que eu quero, eles fazem até o 44, né? Mesmo a Zara, o 46 é uma roupa chatíssima que eles fazem super baixo, cose o gancho para pessoas barrigudas. Eu tenho uma barriga, mas eu quero uma roupa que tenha um gancho maior, que seja mais moderna. E hoje eu faço com um particular. Eu pego uma base que eu gosto, trabalho com ele, eu trabalho com o meu amigo Felipe, e ele faz a calça para mim. Então tá voltando um pouco essa coisa de você ter a roupa especialmente Sob feita para medida. você, com os detalhes que você quer. Eu acho bem legal. Né? Bem interessante. Eu gosto muito de customizar roupa também. Então, às vezes eu vejo uma roupa minha que eu já estou cansado, estou enjoado, eu vou lá, ponho um bordadinho, tinjo e faço uma brincadeira, faço um sashiko. Eu adorava Rakan, meu sonho, porque quando eu estava fazendo publicidade em Campinas e aí eu descobri que eu queria ser estilista. E aí eu passava na feira da Rakan lá em Campinas e aí acabei fazendo um curso com o Barbarella, que era um professor. Ele era de lá? Era. E ele me ensinou um monte de técnica de desenho, de croquis, ele era maravilhoso, o trabalho dele era maravilhoso. Então, meu primeiro contato com desenho de moda foi com o Barbarella da Rakan. Mas quando eu cheguei em São Paulo, que foi em 90, eu fui trabalhar na loja de noivas lá na São Caetano, trabalhei 4 meses, mas aí uma empresa grande que eu tinha feito uma entrevista me chamou e eu fui para esse setor de confecção. Eu saí do sob medida. Ah, isso que é legal. Você sabe que uma das experiências boas que eu tive foi quando eu passei a trabalhar com atacado e varejo em confecção lá no Bom Retiro, no Brás. Quando a gente se conheceu. Foi né? quando nós nos conhecemos. Inclusive, eu fui parar ali por livre e espontânea pressão, porque teve o governo Collor que tirou tudo. Eu tinha uma casa de noivas. Então eu não conhecia roupa em série, eu não conseguia me imaginar trabalhando numa fábrica fazendo roupas em séries, fazendo peça piloto. Então eu estava só acostumado a fazer alta moda. Então eu fazia roupas de festas, fazia alfaiataria, fazia os vestidos de noivas. Né? No final dos anos 80 até meados dos anos 90 eu fiquei com meu ateliê de noivas, que ia muito bem. Aí quando entrou o governo Collor, que ele confiscou tudo, o mercado mudou, muita gente faliu, eu fui um deles. Eu fui um deles. Aí eu tive que trabalhar no Bom Retiro. Para ir para o Bom Retiro, foi onde a gente se conheceu. Antes eu fiz um curso técnico na FAAP de planejamento de coleções, que eu não sabia como que eu vou trabalhar numa fábrica sem fazer um planejamento de coleção. Eu também fiz. Quando eu estava nessa empresa, eu fiz planejamento de coleção, desenvolvimento de coleção, desenho de moda para confecção, né? É isso. E fui fazendo todos esses E eu lembro de você modelagem, lá. Modelagem, eu lembro de você lá. E você sabe que quando eu estava na Rakan, quem admirava o meu trabalho era o Ocimar Versolato. O Ocimar Versolato, para quem não sabe, o Ocimar Versolato foi um dos primeiros brasileiros a fazer sucesso na Europa. E foi o único brasileiro que participou daquela... que tinha alta grupo de costura. alta costura, né? Exato. Foi um grande estilista brasileiro. E nessa ocasião eu ensinei um croquis para ele. Ele tinha um croquis meu quando ele começou, ele foi trabalhar no Brás, em confecção. E eu desenhei um croquis para ele, ele desenhava em cima do meu croquis. Olha que coisa! E aí até muita coisa aconteceu, a gente tinha amizade naquela época. Éramos amigos. Bem engraçado. Muito bom. E esse tempo foi muito bom, porque os coreanos, eles têm uma coisa que eu acho que é bacana, que eles investem muito, passaram depois com o tempo, não naquela época que a gente entrou, mas depois com o tempo, eles passaram muito a investir nos profissionais de moda ali. Então eles mandavam viajar, não era complicado para fazer isso. Então era muito rápido o processo de criação deles. Né? Então você ia viajar, eles te davam oportunidade, você virava um estilista reconhecido naquele mercado. Sim. Eu lembro que uma vez eu fui contratado por um que falou assim, você está entre os 5 estilistas que no jornal coreano
falou que pode trabalhar e pode confiar. Olha! Que sofisticado. Delícia. Era assim. Por exemplo, quando eu trabalhava na Racan, eu tive a oportunidade de conhecer a estamparia, que era os tecidos Camilo Nada, que era irmão do Aziz Nada, que era da Racan Tecidos. E aí lá eu tive a proximidade com estamparia, que me fascinou também. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer um pouco de tudo até hoje. O Eduardo sempre fica me criticando, por que você não foca? Eu falei, não, eu quero aprender tudo, eu faço tudo, eu tenho vontade, eu vou lá e faço. E nessa ocasião, eu era tão ansioso que eu trabalhei por um tempo na estamparia da Camilo Nader, sendo assistente de um designer. Aí depois disso, passou, continuei na loja, fui figurinista. Quando eu fui parar no Bom Retiro, um dos primeiros contatos que eu tive de confecção de coreanos, ele me levou para a Coreia para desenvolver estampa. Aí lá, ligou a chave. Eu falei, nossa, fazer estampa. E era tudo à mão. E que agora, né, a gente vai chegar lá, mas é o que você faz hoje. É o que eu faço hoje. Maravilhosamente bem. Graças a Deus, obrigado. E aí os anos foram passando, a gente foi viajando juntos para Nova York, muitas coisas muito engraçadas. Muita Agora risada. teve uma viagem que foi eu e o Afonso. Gente, eu acho que foi a viagem mais engraçada que eu já fiz na minha vida. Eu nunca ri tanto. Afonso, a gente tinha dor na barriga de tanto rir. E o Afonso é uma figura, porque na verdade ele já estava trabalhando com outro setor da moda, mas ele foi para me acompanhar e ele me acompanhava lá, que eu tinha que fazer as pesquisas nas grandes magazines, nas lojas. E o Afonso ia, ele ficava lá quietinho, mexendo nas coisas dele, enquanto eu tinha que fotografar tudo que eu via na frente. E aí tinha situações muito engraçadas. Agora teve uma, Afonso, foi muito engraçado, que foi naquela loja Container Store. Porque eu passei na frente da vitrine da Container Store, e a Container Store Explica, é isso. É uma loja que ela é feita de tudo caixas, né? Umas organizadoras que você vai maravilhosas, montando e você vai transformando. Aí você vai montando o espaço inteiro com aquelas Do you caixas. know Container Store? E o Afonso, eu falei, nossa, Afonso, olha essa loja, que linda. E ele virou uma oriental. Isso. E aí, todo lugar que eu ia, eu tava mexendo nas coisas, de repente aparecia uma cara, assim, no meio dos produtos, falando, do you know Container Store, mas coreanês, japonês, isso, com sotaque. chinês. Do you know Container Store? E a gente ria, que a gente teve que sair da loja para dar risada lá fora. Porque ninguém entendia, ninguém entendia. E só a gente que entendia esses Imagina. Foi uma viagem deliciosa. Foi, a gente riu Você é uma muito. coisa tão boa, meu amigo, querido. Não, e aí assim, mil coisas acontecia e a gente... o que era engraçado é que a gente... sabia o que o outro estava pensando, você entendeu? Olhava para sua cara, a gente já ria. A gente ria o tempo todo. Foi muito divertido. E nós tivemos também a oportunidade de trabalharmos juntos. Foi logo em seguida, né? E foi maravilhoso trabalhar com o Afonso. E era muito legal porque a gente acrescentava no trabalho do outro. E foi uma coisa incrível. Uma foi marca, pouco tempo, né? Uma marca feminina. Depois eu fui fazer o masculino deles. E eu saí e você ficou. Eu fiquei lá muitos anos. Então, nessa ocasião que eu saí, eu senti que eu já não me encaixava no mercado. Eu acho que foi esse momento que 2009, você entrou em choque, 2009 que eu percebi, porque eu não conseguia me manter por muito tempo numa empresa. Porque eu estou falando isso porque eu fazia consultoria de moda, então eu trabalhava, trabalhávamos, você depois ficou fixo, efetivo, mas eu trabalhava em várias empresas. Até, como eu falei para você, que eu gosto de fazer um pouco de tudo, eu trabalhava até em home decor. Gostei do decor. Tulipane. Nossa, eu tô começando a ficar nervoso. Vou ter que aprender francês amanhã. E aí, então eu fazia várias empresas, fazia decoração, que fazia roupa de cama, mesa e banho. E aí de tarde eu fazia moda em 2 lugares. Um jeans, que você sabe qual que é, né? E aquela outra da qual a gente trabalhou. E com o tempo eu fui percebendo que eu não durava mais nas empresas, porque eu não me encaixava mais. Você entendeu? Eu acho que virou um botão em mim, que eu não tinha mais interesse. Afonso, eu acho que que eu tive muita sorte para partir para o masculino.
né? E eu tive muita sorte de trabalhar com masculino fashion, porque eu acho que, tanto é que foi um pouquinho depois de você sair de lá, na época eu também prestava consultoria, e eu não consegui ler. Enfim, atrapalhou, porque eu não consigo ler isso, tá uma letra tá muito fininha a letra. Aí, o que aconteceu? Logo depois, eu só comecei a trabalhar com masculino, eu parei de fazer feminino. O feminino ficou inviável para ser feito, porque parou de ser criativo, e o nosso trabalho é um trabalho criativo. Tanto muito criativo. Porque a gente veio de uma cultura que uma ideia tinha que virar muitas peças. E, de repente, já estava começando aquela coisa do copia e cola. E pra gente, copia e cola. Que é até hoje, era copia e cola. Até hoje. E eu tive sorte de ir para uma marca que tinha um conceito de vanguarda dentro do mercado popular e que eu podia ficar arriscando coisas ali, por isso que eu fiquei muito tempo nessa marca. E foi interessante. Mas, na verdade, essa crise veio junto ali. Porque eu acho que foi a mudança. Foi a mudança, porque as pessoas que se formavam saíam da faculdade, elas saíam da faculdade e entravam num departamento de estilo já com a internet, né? Então elas abriam a internet e já iam copiando. Né? Sendo que a minha cultura era outra. Foi difícil eu me adaptar. Comecei até a afrontar os donos da confecção. Você entendeu? Então eu não estava me encaixando mais, porque estava numa transição que eu não percebi e ficava afrontando o dono da confecção. Ao invés de eu seguir a cultura da empresa, eu queria fazer, sabe, diferente. Mas é porque, na verdade, era a forma como a gente trabalhava antes era uma forma mais criativa, né? Não era tão... que era isso que eu ficava abismado. Tá usando a novela, e tinha que fazer só aquilo, e aí tinha que ser exatamente aquilo, e o feminino acabou se transformando um pouco nisso. Depois o masculino também partiu um pouco para isso, mas o feminino acho que foi mais complicado. Fazer o feminino nessa época. Foi, bem complicado. E eu lembro que você teve uma crise, né? Que você teve uma crise séria, né? Sim, sim. Você até parou de falar comigo, que me deu uma raiva. Não. Parou, sim. Você não atendia meu telefone quando você entrou na crise de agora que eu vou fazer minha vida. Não, porque assim, o que aconteceu que eu saí do mercado e fiquei magoado. Lógico que eu fiquei magoado. A vida toda eu tive sucesso profissionalmente, graças a Deus. Minha vida profissional foi só sucesso, você entendeu? Sempre tive bom salário, sempre tive uma vida boa, né? Graças a Deus, sempre tive sucesso. Então, de repente, com 50 anos, que você já está com uma bagagem maravilhosa, eu tive que sair de cena. Eu falei, meu Deus do céu... O que eu vou fazer? E, Afonso, como foi esse período? Você teve depressão? Você teve pânico? Você teve uma rede de apoio? Conta como foi esse momento. O meu apoio foi o Eduardo. Eduardo é o marido dele há quantos anos? Quase 30. Quase 30 anos. Tá 28. Olha, o Eduardo tá aqui. A gente não tem aquela câmera que vira para a pessoa para filmar, mas ele tá dando tchau. Então, o meu apoio foi o Eduardo. Porque quando eu me vi sozinho, eu cheguei para ele e falei, Eduardo, eu estou passando por uma mudança profissional, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou ficar parado, que não dá, né? Então, se eu tiver que vender pastel na feira ou na praia, eu vou, não desmerecendo, você entendeu? Não, que tudo isso Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então, era a única coisa fácil que eu poderia fazer, é o pastel, é figurativo. Claro. Então, eu faria pastel, sim. Mas eu preciso do seu apoio, você me banca. Aí ele falou, não se preocupe, faça o que você tem que fazer. Então, só não fiquei no fundo do poço porque eu tinha o Eduardo na minha vida, desde aquela época, que me apoiou em tudo. Até o dia que eu cheguei para ele e falei assim, eu quero vender artesanato na feirinha. Você entendeu? E ele me apoiou. E foram as almofadas, né? Que as almofadas. As almofadas, né? Então eu comecei a fazer eu comecei a desenvolver umas estampas que estava começando a entrar estampa digital. Não existia estampa digital em algodão, que eu não me lembro assim, não tinha. Não tinha, era tudo com poliéster. Então eu desenvolvia os desenhos, né?
e passava a fazer sublimação em microfibra. Aí eu fazia minhas almofadas, fazia uns bonequinhos, que são os personagens, celebridades, né? Frida Kahlo, eu tenho a Frida Kahlo, o Salvador Dalí. Salvador, isso. Os Beatles, eu não tenho os isso. Beatles, mas você tinha. Isso. Tinha vários personagens. E com isso eu fiz muito sucesso nas feirinhas. Com isso eu chamei a atenção. Fiz muito sucesso com essas estampinhas exclusivas. E aí depois disso, é assim, quando eu comecei a fazer a feirinha, muitas pessoas olhavam para mim com dó. Iam na feirinha e me via lá, eu estava todo feliz que eu estava vendendo, eu estava tendo sucesso. Que era a galera de moda. A galera de moda ia lá, me via como uma pessoa assim, ai, coitado, olha isso. Sai daquele mercado maravilhoso. É, sabe, mas só mal sabia as pessoas que eu já tinha em mente que eu estava esperando a chuva passar. Ia chegar uma luz, eu ia sair de lá, né? E saí. Né? E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque você acha que você teve o reconhecimento nessa nova área que você teve na moda, ou foi diferente esse reconhecimento? Eu acho que não foi tão diferente, porque assim, se eu tive reconhecimento é por causa do meu talento, do meu dom, da minha boa vontade, de procurar fazer o diferente, você entendeu? Então eu acho que eu tive destaque por isso. Quando você faz o que você gosta, pode ser banal, qualquer coisinha. Se você faz bem feito, se você gosta, você vai fazer bem feito, você vai ter seu lugar. É verdade. Né? Então eu acho que foi o que aconteceu comigo. E Afonso, e depois disso vieram os tecidos, que aí você deixou de fazer. Isso. Claro que o Afonso continua trabalhando com artesanato, ele faz borda, Eu amo. faz mil coisas. Que é aquele- Aí depois veio a história da televisão. Isso. Que, aliás, você participou numa novela Nos anos 80. nos anos 80 como figurinista, sendo Sim. você mesmo. Sim, sendo eu. Sim, a novela O outro. O outro. Então ele esteve numa novela, gente. Ele é uma figura do tipo que você vê hoje, esse pessoal famoso na novela. Ele também esteve em uma novela naquela Foi época. muito engraçado naquela ocasião, porque eu trabalhava na Racan, né, dessa rede de lojas, e ele era patrocinador da novela. Ele tinha o horário dele de merchan dentro da novela. Então, na novela, tinha na cidade cenográfica a loja numa falsa avenida Copacabana. Ai, que ótimo. Você entendeu? Que ele tinha essa loja no Rio também. Então, tinha lá a cidade cenográfica, a Avenida Copacabana, a loja onde eu fui lá atuar. Que aí vem o personagem, compra o tecido, mostra a marca e tal. E eu tenho uma pequena fala. Desculpa. E aí foi assim, o que eu fiz, uma cena de 1 hora, passou 10 segundos. Mas estava lá. Mas me senti. E depois ele voltou para a televisão com essa linha de artesanato. Sim. Que você começou a fazer alguns programas. Faço até no hoje. Canal, você ainda Faço tá até o hoje. canal? Hoje, agora, é na TV Aparecida. Sim. É um canal, um programa de um querido chamado Rogerinho. Um beijo pro Rogerinho, que eu vou falar para ele assistir. E é um programa que tem no período da tarde sobre artesanato, só para esse segmento. Então, todo mês eu tenho a participação especial lá no programa. Que legal. Onde apresento as minhas coisas, incentivo as mulheres artesãs, né? Eu digo mulheres porque são a maioria, mas tem homens também. Então, eu passo esse entusiasmo. Então, quando eu faço uma oficina, eu faço até uma palestra sobre não desistir jamais dos sonhos. E tem mais, gente. O Afonso, ele aprendeu a desenhar através de todas as plataformas de desenho que tem, né? Porque você desenhava tudo à mão. À mão. Hoje, agora você faz tudo com a tecnologia. Isso. Ele tinha um profissional que passava aquele desenho à mão para o desenho vetorizava, digital. E agora você eu já faço faz sozinho. isso maravilhosamente bem. As estampas dele são maravilosas. Nós temos algumas aqui. Tenho. E depois eu mostro. Mostra agora? Mostra agora. Eu tenho essa daqui que eu inspirei na África, ó. Olha aqui. E tudo feito por ele, gente. É tudo feito, ó. Tudo tecido exclusivo, estilo. Entendeu? Não é, eu fui lá na Prada e fiz uma coisa parecida porque tá usando. Isso aqui é tudo da Ele cria o tema e ele a faz palheta. o trabalho.
muito personal, Esse muito aqui é o- pessoal dele, a visão pessoal da história que tá Esse aqui é rolando. floral. O meu tecido, eu trabalho com tecido de tricoline de algodão, né? E que é para o segmento de patchwork, decoração e artesanato. E aí dá para fazer também vestuário. Eu faço roupa para mim, eu faço calça, faz umas camisas blazer, maravilhosas. camisa, eu faço, olha. Você devia ter vindo com uma. Pois Mas é, eu vou ser obrigado a te agredir. é verdade. Olha aqui, essa aqui são uma das minhas estampas, todas criadas. Às vezes, Paulo, fica linda uma camisa, né? Show. Lindo mesmo. E aí, às vezes, Paulo, eu faço a estampa no papel, fotografo e vetorizo. Olha isso, gente, Então, vai. esses aqui que são manchas, normalmente, eu gosto de fazer no papel. Eu faço com aquarela, com Não, são guache. maravilhosas, Afonso. Eu estou nessa fase Você está nessa fase de manchas. de manchas e abstratos. Porque no Mas patchwork você tem se usa umas muito. personagens maravilhosos. Eu Ele tem tenho. umas de bichinhos, ele tem uma coleção de negras maravilhosa. Isso, pois é. Coisas engraçadas, bem-humoradas. Por isso não entra no meu site. Entra no site, fala aí o teu site. @Afonso Franco Tecidos, é isso? Não! AfonsoFrancoTecidos.com.br. Esse é o site. Tá vendo, gente? É assim. Não, o Eduardo é o salvador da pátria. Graças a Deus. Graças a tem, porque eu sou todo atrapalhado. Não, eu também. Menino, você não tem ideia. Tem hora que eu perco o que eu tô falando como se eu fosse um grande Não, entrevistador. então, não, mas e é? Mas é isso, assim. tem coisas incríveis. O trabalho do Afonso é realmente primoroso. E tudo isso veio da moda. com a vontade da moda, Toda a experiência lógico. que você teve na moda. E que Toda você a bagagem, consegue usar tudo exato. Isso hoje, porque não sai da moda. Saiu da moda vestuário, mas você continua na moda, porque decorar tudo isso Não faz deixa de parte da ser, moda. não deixa Muito de ser. interessante isso. Então tem muita gente que me procura da área da moda que quer usar os meus tecidos, você entendeu? E usam, né? Aí tem pessoas que fazem patchwork, usam meus tecidos. Sempre eu estou vendo, mesmo nas plataformas digitais, eu vejo sempre um tecido meu. Programas de podcast, às vezes eu vejo meus bonequinhos no cenário. Ai, que ódio. Eu tenho uns bonequinhos aqui, eu devia ter pego para colocar aqui, para a gente falar deles. Não vai Tão faltar bonitinho. oportunidade. Tem o Frida. Bom, e você sabe que essa camisa vinha em tua homenagem. porque Eu a gente comprou essa lembro, mesma pois camisa é. juntos, né? Nós compramos, a de minha não fazer existe essa mais. série, não existe mais. A minha, gente, eu vou explicar. Minha roupa, eu sou uma pessoa que usa roupa até ela acabar. Na hora que ela estiver rasgando no meio da rua, que eu falo, ih, rasgou, eu paro de usar roupa. Então, eu sou uma pessoa que muito antes essa coisa de reciclagem, de a natureza. Não, roupa quando eu compro é porque eu realmente me identifico com ela. É isso que é e legal. essa que era essa história, né? É, Era eu nossa lembro história. direitinho. Era nosso elo. Era. Você rompeu o nosso Foi elo. naquela viagem. Que eu queria que você trouxesse essa camisa. Eu lembro, pra você gente falou. usar. Falei, traz e leva aquela camisa pra gente usar juntos. Ia Que ser a o gente máximo. já fazia piada de eu, você, eu, É, você e eu. eu. Enfim, a confusão, né, de personalidades. Depois disso tudo que nós falamos, Afonso, você também dá cursos, workshops. Sim, né? porque, Tudo como eu isso. falei que eu faço um pouco de tudo, uma das coisas que eu amo fazer, sempre amei fazer, é bordado, né? E quem girou esse botão para eu seguir em frente e fazer bordado foi uma francesa. Há muitos anos atrás, quando tinha uma livraria lá em Pinheiros, esqueci o nome da livraria, maravilhosa livraria, e depois teve na Paulista, FENAC. FENAC, a francesa, a livraria francesa. Francesa. Ah. Então, eu sempre ia na prateleira dos livros de arte, de artesanato. Eu sempre ia lá e ficava horas sentado ali folheando, até que achei um livro de uma francesa. Eu falei, meu Deus, esse bordado é minha alma. Eu fiquei encantado com o bordado dela. Fiquei encantado. E aí eu vi o livro dela, contava a vida dela, e lá. Eu passei anos comprando livros, porque sempre ela lançava livros novos, e através dos livros eu fui me inspirando com os bordados dela. Há 2 anos atrás, nós viajamos para a França e passamos 2 meses lá. E passei, assim, 2 dias com ela, que foi, assim, uma imersão de bordados. Espera só um pouquinho, por favor.
Inveja, mas já passou. Mas foi tão engraçado, Paulo. Porque Foi... eu precisei né, colocar pra fora, porque ou eu batia em você ou eu gritava. Porque... Mas quanto tempo você passou na França? 2 meses. Então eu precisei depois dar uma expressão um pouco. E aí eu liguei, eu passei uma mensagem para ela falando que eu era fã, que eu gostava do trabalho dela, e se ela tinha... E ela usa uns aviamentos, uns materiais por bordado que me fascina até hoje. Aí eu falei, você tem algum material para vender? Tenho, vem na minha casa. Eu não acreditei. Eu e Eduardo pegamos o trem, ficamos numa cidade interior, a casa dela assim no meio do nada. Paulo, você precisava ver a casa no meio do nada, aquela casa de pedra com mais de 100 anos. Não, se você fala francês? Oui. Oui, Je Laurent François, Mitterrand. Eu só sei falar nome de gente. O Eduardo fala melhor. Isso porque ainda bem que você tem o Eduardo. Gente. Mas tinha uma secretária, ela tinha uma secretária brasileira. Eu amo quando tem, né? Então foi uma boa intérprete. Alguns. Bem pouco. Aí, Paulo, eu me alimentei de tudo que ela me mostrou e falou. Ela adorou me conhecer. Hoje nós somos amigos. Olha que legal. Nós falamos sempre. Ela me acompanha. E, enfim. Então, depois disso, eu comecei a aperfeiçoar mais o bordado, me dedicar mais. E começou a chamar atenção. As minhas clientes, como eu tenho a minha loja online, as minhas clientes me vinham bordando, porque tudo eu posto, né? A loja online é esse endereço que você passou? Tá. Tecidos Afonso Franco. Ponto. Afonso Franco Tecidos, I'm sorry. afonsofrancotecidos.com.br, é a minha loja virtual. E qual que é o do Instagram, menino? Tecidos Afonso Franco, ok. Esse é o Instagram. E aí elas me veem no Instagram, isso porque eu já faço há anos, hein? Mas eu atrapalho, porque eu não sei se o tecido está antes ou está depois. Por que vocês mudam? Coloca o tecido cada hora num lugar. Eu já sou de idade. Eu também. Aí elas me viram bordar. Afonso, quando que você vai ensinar a gente a fazer o bordado? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ensinar a fazer bordado? Porque o bordado é simples. Porque hoje em dia... muita gente tem técnica, sabe o nome dos pontos, o avesso é XYZ. O meu amor, é rústico. Eu nunca achei que alguém que eu ia chamar a atenção de alguém com meus bordados rústicos. É igual eu desenhando. O pessoal fala, mas qual é a técnica? Eu falo, querido, eu faço o desenho, depois eu pego o pincel, passo aqui, é isso, a técnica é essa. Não é? Mas seu DNA. Isso é que está na gente, por isso que pra gente é simples. Porque a gente veio de uma cultura de faça você do teu jeito, né? Isso. Eu lembro quando eu fiz publicidade, quando eu entrei na moda, que eu pensei em fazer faculdade de moda, eu fui dar aula de desenho de moda. Olha isso. Então a gente já tinha um preparo, porque a gente fez cursos com figurinistas, a gente tinha uma experiência anterior. Se bem que tanto eu quanto você, a gente já nasceu com essa coisa do desenho, né? Sim. Que a gente desenhava desde criança. Eu era cheio de desenhar princesa, até hoje eu gosto de desenhar princesa. Então é um problema sério. Mas continue, e aí? Então, e aí as pessoas começaram a pedir, Afonso, o bordado é lindo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, tá, vamos fazer. E aí eu fiz uma reunião, uma oficina de bordados para uma mulherada lá em Guararema mesmo. Hoje eu moro em Guararema. Então lá em Guararema mesmo vieram 60 mulheres. Eu falei, Jesus amado, como é que eu vou falar? Eu vou ficar gritando aqui. Pega a linha e passa de baixo para cima. Eu falei, como é que eu vou ter a didática para 60 mulheres? E rolou. Foi uma ciranda, foi uma diversão, você entendeu? E rolou. E eu amo as minhas clientes. São todas senhoras, assim, sabe? Que na minha idade ou mais velhas, tem até homem também. E são pessoas, assim, felizes, porque o artesanato deixa a gente feliz. E são pessoas que já estão com a vida resolvida. E são muito afetuosos. Né? Demais. Eu gosto. Eu faço academia numa academia que tem muitos senhores, né, e senhorinhas. Afonso, agora me conta uma coisa. Porque Afonso é muito chique, gente. Ele tem um livro. Um livro maravilhoso sobre a vida dele. Como chama o livro, Afonso? Um sonho de vida feito à mão.
Ai, que coisa fina, né? É um sonho de vida de feito à vida, mão, feito à dirigido mão. pela Rita Paiva, A maravilhosa, Rita Paiva é da revista, não é? da revista Make, Ah, que é muito que era a legal. Bíblia dos artesãos Eu e guardei uma decoradores, matéria isso que eu mesmo. comprei. Tem até aí Isso. guardado, arquivado, podia estar Ai, que mostrando. legal. Então, e aí eu tenho esse livro que tem um pouco da minha história profissional e um pouco da minha história pessoal. E tem 35 projetos, todos feitos com tecidos, entre eles bordado, costura, pintura em tecido, tudo eu tenho passo a passo no livro. Inclusive os projetos, os moldes e costuras, tem roupa, vestuário. Não, é sensacional. É muito Livro. legal, É né? sensacional esse livro, gente. Vocês devem estar vendo o livro aí em fotos. Isso. Então é um livro bem bacana. Onde que dá para comprar o livro, Afonso? Esse livro pode comprar na minha loja online, afonsofrancotecidos.com.br. Ah, tá. Você não confundiu dessa vez, né? Não. Tecidos Afonso Franco, com Afonso Franco Tecidos. Sabe por que eu confundo, É. Paulo? Porque um hacker roubou o meu Instagram. E aí era Tecidos Afonso Franco, aí eu tive que mudar Afonso Franco Tecidos, enfim, deu uma confusão. Ah, eu pensei que fosse por causa da idade. Não, também. Eu sempre tomando na sua cara. Eu desço ali o braço, Você Paulo. fica jovem rapidinho para bater em mim. Ô, meu Mas pai. que maravilha, Afonso. É isso mesmo, Paulo, porque a gente dança conforme a música, não é? A gente tá dançando, né? Sempre. A gente dança mais que bailarina em E caixinha. o assovio chupucando. Bailarina em caixinha de música, né? Isso. Abriu a caixinha, a gente sai dançando por aí. A resposta é essa. Que mais, Afonso? Que mensagem você quer dar? Ah, isso que eu quero saber de você. Você se reinventou depois dos 50, né, Afonso? Isso. Você está com quantos anos quando tudo aconteceu? 55? O quê? Quando você teve essa coisa de parar com De a moda? mudar? É. Ah, a partir dos 51, 52 anos, já estava na outra fase da minha vida, que é o artesanato, né? E Eu o comecei com interessante artesanato. que eu acho da tua história de vida é que você foi descobrir, você foi reinventar, você se reinventou em cima de uma coisa que você já tinha, né? Que era essa coisa do artesanato. Que era um hobby, que hoje virou uma coisa para mim ganhar, para eu viver, né? Hoje eu vivo disso. Virou uma profissão. Virou né? profissão, isso. E Era você tem hobby. E eu sei que o Afonso, gente, ele é um ícone no meio dessa indústria, né? Porque existem outros mundos, né? E esse mundo do artesanato é um universo. E você é uma referência dentro desse universo, né, Afonso? Você se tornou uma referência. E você é muito festejado também dentro desse universo, né? E isso é muito legal, você é um exemplo. Então eu queria que você falasse para as pessoas que de repente estão passando por esse processo de ter que se reinventar, o que você aconselha, né? Não é nem uma coisa faça isso, mas o que você diria para você mesmo se você estivesse passando por isso de novo e olhando com aquele medo que você teve, né? E quem está passando por isso também? Isso. Eu passei por essa dificuldade e quando veio essa dificuldade, essa mudança na vida da gente, sempre a vida da gente está sofrendo por mutações, né? Então, quando veio isso que a gente não quer de jeito nenhum que aconteça, a gente tem que encarar de frente, não desesperar, não ser vítima, muito menos ser vítima. Você tem que encarar e procurar o que te faz bem, você entendeu? No meu caso, o que me fazia bem era fazer artesanato, era costurar, era pintar, desenhar, era tudo que eu sempre gostei de fazer. Só que eu comecei a fazer de uma maneira criativa, que é importante você ter uma sacada de fazer algo diferente. Eu procurei fazer algo diferente no segmento para eu poder chamar atenção, você entendeu? Então, você tem que se autoanalisar e não desanimar jamais. Errar, faz de novo. Às vezes você está com o produto certo no lugar errado e vice-versa. E sempre insistir e acreditar em você. Acredite no seu taco. Gente, agora nós vamos terminar essa entrevista deliciosa com meu amigo Afonso, delícia. que é uma figura, que eu morro de com ele o dia inteiro. Afonso, obrigado por ter vindo, que bom que você veio. Foi um prazer, Paulo, adorei estar ter aqui. vindo com o Edu, aquela coisa fofa. O da nossa Mimi Popó, você sabe, eu né? sei, não se separam. É um prazer estar aqui.
e trocando ideia com todo mundo que está aqui assistindo a gente. E você sempre maravilhoso, com esse carisma e um amigão de sempre. É um prazer estar aqui. Obrigado, Afonso. Beijão. Obrigado você. Amiga, eu não posso ter que ter um finalzinho, ter que respirar, né? Esqueço de respirar.